Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite, de mais uma vez estarmos reunidos para juntos estamos compartilhando com você mais um pouco da palavra do Senhor. Querido, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, do seu capítulo de número 3, versículo de número 20. Só que antes eu quero convidar você que ainda não é nosso inscrito no canal Wellington Pereira, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a fazer esse canal crescer e a palavra do Senhor alcançar outras vidas que estão precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Quero também dar boas-vindas a você que é o nosso novo inscrito no nosso canal, que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que Deus em Cristo abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Querido, dito isto, sem muitas demoras, abra sua Bíblia no livro de Efésios, do seu capítulo de número 3, versículo de número 20, a Bíblia diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, muitas vezes, na minha vida, na sua vida, muitas vezes olhamos para nós, ou seja, olhamos para a nossa situação e muitas vezes, mediante aquilo que a gente esteja passando, mediante aquilo que a gente esteja vivendo, às vezes a gente acha que é o fim, às vezes a gente acha que acabou, às vezes a gente acha que não vamos conseguir, mas Deus, querido, Deus ele tem poder para nos tirar, para nos dar um novo ânimo, uma nova força e dar também um novo significado para a nossa vida, para as nossas vidas, querido. Em meio ao caos que podemos estar vivendo, o Senhor ele tem poder para nos tirar, para nos dar um novo significado para a nossa vida em meio ao caos. Então nós vamos ver, querido, que em primeiro lugar, a prisão de José. A prisão de José levou ele a ser governador do Egito. Levou José a ser governador. A Bíblia vai dizer que ali os seus irmãos pegam José, vende como escravo. Então José agora vai parar na casa de Potifar. E depois Faraó vai ter um sonho. E não vai ter ninguém dentro daquela casa, dentro daquele reino ali que possa interpretar aquele sonho. Mas alguém vai se lembrar de José. E agora a Bíblia diz que quando José chega diante de Faraó, ele interpreta aquele sonho. E agora Faraó coloca ele como governador da casa, de toda a casa dele, de todo o Egito. Querido, e a Bíblia vai dizer em Gênesis, do seu capítulo de número 41, do seu versículo de número 1 até o 8, ali nós vamos ver aonde José agora vai se apresentar diante dos seus irmãos. Ou seja, os irmãos de José vão estar agora cara a cara diante daqueles que eles venderam como escravo, que eles primeiro tentaram matar jogando dentro de um poço, dentro de um buraco, e algum dos irmãos vai ter dó, vai ter pena e vai dizer: não vamos matar, vamos vender. Então José é vendido, agora ele está diante do seu capítulo de número 41 de Gênesis, do seu versículo de número 1 ao 28, ali nós vamos ver ele agora diante dos seus irmãos, e agora ele vai dizer para os seus irmãos que eles não fiquem apavorados, que eles não fiquem com medo. Por quê? Porque não foram eles que colocaram José naquele lugar, não foi Deus que colocou, porque ele vai dizer que foi o Senhor que colocou ele ali naquele lugar, porque queria que ele fosse ali o remanescente, fosse aquele que fosse cuidar do povo. Tanto é que cuidou, zelou ali pelo todo o Egito.
E agora ele está diante dos seus irmãos e ele vai dizer: não tenha medo, o que vocês fizeram, eu quero saber se o nosso pai ainda vive, se o nosso pai está vivo. Então ele vai dizer: olha, não tenha medo, porque eu sei que o que vocês fizeram, foi vocês que me venderam como escravo, foi vocês que me tiraram da presença da minha família, do meu pai, foi vocês que me tiraram da minha casa, mas vocês me levaram, através de vocês eu fui para um lugar onde o Senhor queria que eu estivesse, para que através de mim, através da minha vida, muitas vidas viessem a ser salvas, muitas vidas não viessem a perecer, inclusive a deles, a da sua família, dos seus irmãos. E agora ele vai dizer: eu quero saber se o meu pai ainda vive, se o nosso pai ainda vive. Então perceba, querido, que em meio ao caos, em meio à situação na vida de José, no meio disso tudo, vendido como escravo, o Senhor tirou ele e colocou em um lugar para honra, um lugar para honrar a ele e para fazer com que ele estivesse naquele lugar, para muitas vidas não perecerem. Então, querido, eu acredito que muitas vezes José olhou para ele e disse: não tem mais jeito para mim, eu vou morrer nessa situação. Mas ele havia tido 2 sonhos. A Bíblia diz que o Senhor deu a ele um sonho, ele conta para os seus irmãos, e depois deu a ele outro sonho. Ou seja, nesses sonhos que o Senhor deu a ele, querido, com certeza o Senhor fez promessas a ele, a vida dele. O Senhor fez promessas a José, querido. Então ele estava apegado, ele estava agarrado nessas promessas do Senhor. Ele não deixou que a situação que ele estava vivendo naquele momento, ele não deixou aquela situação tirar ele o foco de estar debaixo da promessa do Senhor, debaixo do tempo de Deus. E o tempo do Senhor chegou na vida dele, e não é diferente na minha e na sua, querido. O tempo de Deus vai chegar na minha vida e na tua vida. O tempo de Deus não é contado como o meu, como os seus. Não, o tempo de Deus, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Às vezes nós pedimos, às vezes nós buscamos ao Senhor e parece que as coisas não acontecem na nossa vida. Ei, querido, tudo é no tempo do Senhor. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, queridos, debaixo desses céus. Há tempo para tudo. Então, querido, que nós venhamos esperar o tempo, o momento do Senhor, porque o Senhor sabe o momento certo de nos abençoar, de descer com a sua graça, com a sua infinita misericórdia. E em segundo lugar, querido, não foi diferente na vida de Jó. As perdas de Jó foram no final em meio às perdas que Jó teve, o Senhor trouxe bênçãos para ele no final, querido. Querido, em meio às perdas de Jó, não é aquilo que você está vivendo, não é aquilo que você está passando que vai determinar o fim, querido. Não, o fim quem determina é o Senhor. Então perceba que no final, ali Jó perde todos os seus filhos, Jó perde família, Jó perde os filhos, Jó perde toda seu dinheiro, as suas posses. E agora Jó, no final, querido, ele recebe tudo em dobro, tudo em bênção dobrada. A Bíblia vai dizer no seu capítulo de número 42 de Jó, querido, de número 10 até o 17, ali vai falar agora, onde o Senhor traz para Jó tudo aquilo de volta, tudo aquilo que ele perdeu, ele agora é restituído para ele em dobro, em triplo. Porque, querido, agora nesta passagem nós vamos ver agora Jó orar pelos seus amigos, e quando Jó está orando pelos seus amigos, a bênção do Senhor,
desce sobre a vida dele e ele recebe tudo em dobro, tudo de volta em dobro, tudo aquilo que ele perdeu. Então, querido, as perdas de Jó não determinou o final para ele, as perdas dele não foi determinado o final, não, querido, foi apenas para mostrar para mim, para você, que em meio à nossa crise, que em meio àquilo que nós estejamos passando, nós continuamos adorando o Senhor, independente que Ele nos dê ou deixe de dar, mas o independente, querido, é que nós estamos adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Perceba que quando Satanás chega diante de Deus, e ali ele vai dizer: ah, não, mas ele é desse jeito porque tudo aonde ele coloca a mão, o Senhor abençoa, você abençoa ele em tudo que ele coloca a mão. O Senhor vai dizer: vai lá e toca nele, mas não tira a vida. Então perceba que o Senhor permite que Satanás venha sobre a vida de Jó, mas que não tire a vida. Mas perceba que o Senhor permite para mostrar para mim, para você, para mostrar para Satanás. O Senhor ali vai mostrar para Satanás que o ser humano tem capacidade de adorar ao Senhor, independente daquilo que o Senhor dê a ele ou deixe de dar. E, querido, ele vai mostrar através da vida de Jó, vai mostrar para Satanás que Jó o adorava não porque ele era abençoado, não, mas sim por aquilo que o Senhor é, mas sim por aquilo que ele amava a Deus. Então, querido, perceba que aqui é para mim, para você entender uma coisa, que nós temos que adorar ao Senhor, independente daquilo que nós esteja vivendo, independente daquilo que nós estejamos passando. Não é porque hoje nós tivemos uma perda que aquilo vai determinar o nosso final, não. Não é porque hoje você não tem que está determinado o teu final, não, querido. Quem determina o nosso final, quem determina é o Senhor que está no controle da nossa vida. Então perceba que as perdas de Jó, no final, foram bênçãos. E em terceiro lugar, querido, a blasfêmia de Golias levou Davi a ser honrado. A blasfêmia de Davi levou Davi a ser honrado. A Bíblia vai dizer ali em 1 Samuel, do seu capítulo de número 17, ali vai falar a respeito de Davi e Golias, querido. Então perceba que essa passagem vai falar de Davi e Golias, aonde um certo dia, aonde o povo está ali numa batalha, numa guerra, e aonde a Bíblia diz que o pai de Davi vai pedir para que ele leve alguns alimentos para os seus irmãos. E quando ele chega em meio àquela batalha, onde 3 irmãos deles se encontravam ali com Saul, no meio daquela luta, então perceba que quando ele chega lá, ele vai ver aquela afronta daquele homem, onde a Bíblia diz que por 40 dias ele vai afrontar o exército do Deus vivo. Perceba que a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 42 e 43, a Bíblia diz: e o filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: será que eu sou algum cachorro para que você venha contra mim e com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. Então perceba, querido, que nesta passagem é onde agora o Davi vai dizer para aquele filisteu que ele ia vir contra ele com espada e com lança, mas ele ia contra ele com o Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E agora quando ele vê Davi indo ao encontro dele, ele vai dizer: será que eu sou algum cão para que este moço, ou seja, era um moço pequeno, ruivo, bonito, ou seja, querido, mas era um moço pequeno, não era um moço como aquele que era acostumado a lutar, não era um homem como aquele que era acostumado a tantas lutas, tantas batalhas que ele enfrentasse, ele ganhava, porque era desde jovem. Mas perceba que a Bíblia vai dizer
que Golias era desde jovem, que quando Saul vai dizer para ele: olha, você não pode ir contra este homem, por quê? Porque ele é um homem de guerra, ele é um homem que todas as lutas, todas as batalhas ele tem enfrentado, ele tem vencido. Mas Davi vai dizer: não, eu vou e é em nome do Senhor, eu vou tirar essa afronta que ele está afrontando o exército do Deus vivo. Então perceba que quando agora Davi vai estar indo diante dele, ele vai dizer: será que eu sou algum cão para que você venha no menino tão pequeno, você venha com um pedaço de pau, de pedra no meu rumo? Então perceba, querido, que agora o Senhor vai honrar a Davi, honrar aquele que nem dentro da casa dele as pessoas criam nele, acreditavam nele, nem dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, porque Jessé não acreditava nele. Porque quando Samuel chega para ungir ali o rei daquela casa, Jessé passa todos os outros filhos na frente ali, mas quando a Bíblia diz que quando Samuel vai ungir, o Senhor olha para ele e diz: não, Samuel, esse aí não, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o que está dentro do coração, para o que está dentro, não para o que está fora, não para a aparência. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai dizer: será os meninos se acabaram? Ele vai dizer: não, tem um no campo, tem um menor da casa. Então perceba que Davi, nem dentro da casa dele as pessoas acreditavam nele. Mas quando ele chega diante de Saul dizendo que vai para aquela guerra, Saul vai olhar para ele: não, você não pode. Também não vai acreditar em Davi. Mas Davi tinha o Senhor na vida, e a Bíblia vai dizer que ele diz: olha, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E todos nós sabemos o que aconteceu com Golias. Então, querido, perceba que o Senhor, através da blasfêmia de Golias, o Senhor exaltou Davi. Então, querido, não é porque você está vivendo essa situação nos dias de hoje que você não será exaltado pelo Senhor. Não, querido, creia que o Senhor está no controle da tua vida. E em quarto lugar, querido, os espinhos na carne de Paulo trouxeram a ele uma nova graça. A Bíblia vai dizer que Paulo vai orar ao Senhor em 3 dias, orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor tirasse dele aqueles espinhos da carne. Ou seja, o Senhor vai dizer para ele: Paulo, olha, a minha graça te basta. Então perceba que agora ele vai receber da parte do Senhor mais graça para suportar aqueles espinhos que estavam na carne. Ei, querido, é o Senhor dizendo para mim, para você, que ele está derramando a graça do Senhor na tua vida. Perceba que em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 12, do 7 ao 9, a Bíblia vai dizer desta forma, querido. Diz assim a palavra do Senhor: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiros de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Versículo de número 8: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aí a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 9, a Bíblia diz: então ele disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E querido, é na tua fraqueza que você está mais forte. É onde você diz: ah não, eu não vou conseguir, ah não, eu não vou chegar lá. É onde você acha que você não consegue. É onde o Senhor está contigo, com a graça dele, com a misericórdia dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, te guardando, te protegendo, sendo contigo, querido, independente da
situação que você está vivendo, independente da situação que você está passando, a graça do Senhor Jesus Cristo é contigo, querido. E em quinto e último lugar, querido, a prisão de João seguiu-se a revelação em Apocalipse, querido. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, no seu capítulo de número 1, do 9 ao 18, querido, ali vai mostrar a revelação que o Senhor deu a João. Querido, então perceba que a prisão de João vai trazer a ele agora as revelações de Apocalipse. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, no seu capítulo de número 1, do seu versículo de número 9, a seguir a Bíblia vai dizer: e eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseguição, e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Perceba que ele foi preso por causa da palavra do Senhor que ele ministrava, que ele levava. Por causa de Jesus ele foi preso, ele foi levado para a ilha de Patmos. E a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 10: e achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombetas, e dizendo: escreve num livro o que você vê e manda-os às 7 igrejas de Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo de número 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancas como a alva, e lã como neve. Os olhos eram como chama de fogo. E perceba, querido, que isso é a visão que João está tendo. A visão que João está tendo do Senhor. A visão que o Senhor mostrou a ele em Apocalipse, querido. Versículo de número 13, a Bíblia diz: e no meio dos candelabros... desculpa, querido, esse eu já li. É no versículo de número 15. E os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Olha só, a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Oh, glória! Ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Oh, glória a Jesus! E naquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu,
e que as hão de acontecer depois destas. Versículo de número 20, para encerrar. Quanto ao ministério das 7 estrelas que você viu, é a minha mão direita. E quanto aos 7 candelabros de ouro, é as 7 estrelas que são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então perceba, querido, que o Senhor vai dar esta visão a João. Então, querido, o que vemos nessa mensagem é que nas situações mais complexas, Deus reverteu o quadro e deu vitória a cada um deles. No meio daquelas situações complexas, o Senhor reverteu o quadro. Quadro este que é onde, olhando, dizendo que não tinha mais jeito, mas o Senhor reverte o quadro. E a palavra para mim e para você é: a crise que você está passando, a crise que você está vivendo, depois delas, o Senhor tem grandes coisas para você. O Senhor tem grandes coisas a revelar a você. Depois dessa crise, dessa situação que você está passando, o Senhor vai te honrar. Vai honrar a tua fé para a honra e glória do nome do Senhor. Querido, fica com essa palavra ao teu coração. Que Deus em Cristo abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Compartilha, você que pode. Se você que gostou, deixe o seu joinha, ele é muito importante para nós. Você que ainda não é nosso inscrito, se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Amém, querido? Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço.